Olá pessoal, nossa nona aula aí sobre medição de indutâncias e capacitâncias, tá ok? Vamos lá. Bom, para a gente entender, né, esse conceito de medição de capacitância e indutância, a gente tem que entender um pouquinho o conceito de impedância. Impedância, como vocês sabem, é a lei de Ohm fasorial, onde eu tenho aí a tensão pela corrente, tensão senoidal pela corrente senoidal, tá ok? Essa razão aí entre tensão e corrente pela lei de Ohm vai definir o valor da impedância. A impedância a gente tem que entender que é um elemento complexo, né? Ele tem a parte real e a parte imaginária. Não é um fasor, o fasor ele varia no tempo e a impedância não, tá? Então ele é só uma representação complexa, tá? Num diagrama de impedâncias, tudo bem? E a gente consegue entender como se comporta a relação de tensão e corrente nos diversos elementos de um circuito elétrico. A gente sabe que a gente pode representar todos os fenômenos elétricos com três elementos lineares: resistência, indutância e capacitância. A gente sabe que na resistência a relação em tensão e corrente não defasa o ângulo entre essas duas senoides. Portanto, a gente pode ver que ao dividir um fasor de tensão por um fasor de corrente, a diferença angular entre eles, né, a razão angular entre eles, vai ser sempre 0 graus, ok? Então aí a gente consegue ver R com ângulo zero, sempre, ok? O indutor puro já é um pouco diferente. A gente sabe aí que a indutância tem uma relação direta que relaciona diretamente corrente e fluxo. E a gente sabe que o fluxo em relação à tensão está atrasado 90 graus. Como quem produz o fluxo é corrente, naturalmente esse sinal de corrente também está atrasado 90 graus. Então a gente consegue ver essa impedância, né, que nesse caso só tem parte no plano complexo, que a gente chama de reatância, né, essa oposição à passagem de corrente a gente chama de reatância, ela está ali com valor com um ângulo de 90 graus, tá ok? Basicamente, se a tensão tiver com ângulo zero e a corrente vai estar naturalmente 90 graus atrasado, quando eu divido um pelo outro, eu vou ter ali uma impedância com um ângulo de 90 graus positivos, ok? E naturalmente, né, a gente sabe que quanto maior a frequência da onda senoidal e o valor da indutância, que relaciona corrente e fluxo, maior vai ser essa oposição à passagem dessa corrente senoidal, tá ok? Então ali a gente tem ali o ômega L e J 90 graus. Já um capacitor, não. Um capacitor, a relação de tensão e corrente, a gente sabe que num capacitor, a corrente está, um capacitor ideal, a gente sabe que a corrente está adiantada em 90 graus. Então, naturalmente, quando a gente faz ali a razão por tensão e corrente, entendendo que a tensão está em 0 graus como referência, a corrente vai estar com um ângulo de mais 90. Na hora que a gente divide aí, vai ficar 0 menos, 0 mais 0 menos 90. Então, no final das contas, aí eu tenho um ângulo da impedância aí, capacitiva e puramente capacitiva, né, que a gente fala de reatância capacitiva, com um ângulo de menos 90 graus. E, naturalmente, a gente sabe também que a proporção aí, entre tensão e corrente dessa reatância, né, o valor dessa reatância, depende do inverso, tanto da frequência quanto da capacitância. Ou seja, quanto maior a frequência e quanto maior a capacitância, menor vai ser essa reatância, ok? Já falei, né? A reatância é o nome que dá para esse fenômeno, essa dificuldade, a passagem da corrente elétrica num indutor e num capacitor, tá? A gente sabe que no resistor é a resistência, ok? Então, a gente entende que a impedância é a composição de um resistor em série com uma reatância, para representar os dois fenômenos ali. Tudo bem? Não necessariamente em série, a gente pode também representar ele de uma forma paralela. Mas quando a gente fala de impedância um R mais JX, a gente naturalmente sabe que isso está em série, ou seja, a representação pode ser feita de forma série, na maioria das vezes, ok? E a gente pode representar essa impedância, que a gente chama de Z, num plano complexo, okay? Onde na parte real eu tenho resistor e na parte imaginária eu tenho reatância. Lembrando que para cima é reatância indutiva e para baixo reatância capacitiva, ok? E só para finalizar, né, reforçar, o valor da reatância é diretamente proporcional à velocidade angular ômega e à indutância, ômega L. Ou, se eu quiser trabalhar em vez de ômega, trabalhar com frequência, seria 2πf, 2πfL. E na reatância capacitiva é o inverso, é 1 sobre ômega C. Ou melhor, 1 sobre 2πfC. Então é só uma revisãozinha do que você já sabe.
E também, né, a reatância, como é um efeito de oposição à passagem da corrente, é dada em ohms. Diferente da indutância, que é dada em henries, e da capacitância, que é dada em Faraday. Aí, só para deixar claro, né, esse diagrama aí, em geral só tem o primeiro e fisicamente só vai achar essa impedância no primeiro e quarto quadrante, porque fisicamente não existe resistência negativa. Vai ter casos na vida profissional de vocês aí, nos estudos elétricos aí, que vocês vão achar modelos com resistência negativa. Mas isso são representações matemáticas de alguns fenômenos. Então você vai sempre ver no primeiro ou no quarto quadrante essa impedância, ok? Totalmente na horizontal, puramente resistivo. Totalmente para cima, puramente indutivo. Totalmente para baixo, totalmente capacitivo. E qualquer valor intermediário disso aí é uma combinação entre resistência e reatâncias. Lembrando, tá, gente, uma impedância dessa, o ângulo da impedância aí está diretamente ligado com o ângulo da potência, ou seja, o ângulo da potência vai ser sempre igual ao ângulo da impedância. Ou seja, a potência aparente de uma impedância tem sempre o mesmo ângulo no triângulo de potência do ângulo da impedância. Não esqueçam disso. Só para a gente ter essas informações em alguns tratamentos matemáticos bem simples, né? O Z é o R mais JX. Se eu passar isso para a forma polar, eu tenho um módulo de Z e um ângulo φ. Lembrando que o módulo de Z vai ser raiz de R ao quadrado mais C ao quadrado e o φ vai ser várias coisas. Uma delas é o arco tangente de x sobre R. Ou o arco cosseno de R sobre Z, ou arco seno de x sobre Z. Ok? Então dá para brincar bastante aí com as relações trigonométricas. Bom, feita essa revisão, essa rápida revisão aí, a gente vai para a medição de impedância, né? Como é que se faz medição de impedância? Eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores como é que faz medição de resistência. E lá na medição de resistência a gente sempre trabalhou com sinal em corrente contínua, exatamente para não ter esse efeito de reatância no processo de medição. Então tudo que foi falado sobre corrente por resistência, a gente trabalhou com corrente contínua exatamente para fugir dos efeitos de reatância. Agora não, agora a gente vai trabalhar com essa composição de sinais alternados para poder responder qual é o valor da impedância de um certo componente. Se a gente for pensar bem, um resistor ele pode ter uma parte de reatância. É pequena, mas pode ter. No próprio laboratório lá a gente tem lá as resistências enroladas em tubos. E por estar enrolado, naturalmente aparece uma pequena indutância ali. Então é pequeno, mas sempre vai existir ali uma parcelinha de indutância ou capacitância nos elementos diversos, ao ponto de eu poder desconsiderar ou não esses fenômenos. Bom, como é que a gente faz medição de impedância? Basicamente são esses métodos aí. O primeiro deles, método do watímetro, eu vou explicar já já. Método do voltímetro e amperímetro, que é muito parecido com o que a gente fez na aula de resistência. Método de 3 voltímetros, uma técnica não muito comum, mas é possível obter essa impedância apenas com 3 voltímetros, e a mesma coisa apenas com 3 amperímetros. Não é muito utilizado, mas é possível. E o mais utilizado, o mais eficiente para se calcular a impedância, método utilizando pontes. No caso aí está no singular, mas a gente vai ver que a gente pode ter vários tipos de configurações de ponte para responder cada tipo de medida que nos interessar, ok? E o objetivo da aula é exatamente nesse sentido. O primeiro dele é o método do watímetro, tá aí, ó. Então a gente tem um circuito AC, com a fonte AC, a gente tem a medição de corrente, uma medição de tensão. Então já dá para ver que a gente está com uma conexão a jusante aí, tá? E temos um watímetro. O conceito de watímetro ainda não foi explorado, mas nesse momento a gente pode definir que esse instrumentinho aí do watímetro, que a gente vai aprender nas aulas futuras, ele faz essa continha aí. O módulo da corrente vezes o módulo da tensão vezes o cosseno do φ do ângulo entre a tensão e corrente. Então ele faz essa conta para a gente, que naturalmente é a potência ativa. Ele mede a potência ativa dessa carga Z, ok? Bom, e qual que é o conceito, qual que é o princípio básico desse processo de medição utilizando o watímetro? Então eu vou usar um watímetro, um voltímetro e um amperímetro, que nesse caso aí o desenho dele tá a jusante. Então eu tenho o voltímetro em cima da carga, o amperímetro pegando todo mundo e o watímetro no meio do caminho. Poderia ser outra configuração? Sim, poderia. O watímetro poderia ser o primeiro elemento, o voltímetro, o amperímetro poderia estar ali próximo à carga. Poderia ser uma conexão ao montante, o jusante? Sim, eu consigo fazer vários arranjos aí.
mas o mais típico é esse aí, porque tenta minimizar os erros. A gente não vai fazer nessa aula a mesma análise de erro que a gente fez nas aulas anteriores, porque esse método aí não é o mais comum, então não faz sentido a gente explorar ele, os erros nele, os detalhes de erros dele, tá ok? É só mesmo uma forma de vocês conhecerem as técnicas possíveis. Naturalmente, olhando isso aí, a gente sabe que a tensão V é a tensão medida em cima da impedância Z, só que a corrente A não é a corrente que está fluindo pela impedância Z. A corrente A é uma corrente, é um somatório da corrente que passa no voltímetro e no elemento Z, ok? E o vatímetro? O vatímetro está medindo uma corrente que também não é a corrente que está passando em Z, é uma corrente que está passando tanto no voltímetro quanto no elemento de prova Z, ok? E a tensão que ele está medindo, do jeito que está aí, sim, é a tensão em cima de Z. Tudo bem? Então, se eu tivesse mudado o amperímetro de lugar, eu teria outro valor de tensão medida no vatímetro, tá? Então é só para vocês terem esse conceito aí de que o erro vai existir aí também, do mesmo jeito que existiu na medição de resistência. Mas de forma geral, como é que é obtido então o valor dessa impedância, tá? Tá aí, ó. Se eu meço tensão e corrente, o módulo da tensão e módulo da corrente, eu tenho o módulo de Z, que a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a ponteirinha para mim. Aqui, ó, o módulo de Z, tá? Esse módulo Z é obtido pelo valor medido RMS da tensão, pelo valor RMS obtido do amperímetro de corrente. Lembrando que esses caras aqui não medem ângulo, é só módulo. Então, eu tenho o módulo de Z com esses dois instrumentos. E para que serve o vatímetro? Tá aqui, ó, a gente sabe que o vatímetro ele faz o quê? Ele mede potência ativa. E a gente sabe que uma carga linear, com uma onda senoidal perfeita, a gente pode escrever isso aqui, ó, que o cosseno φ é a relação entre potência ativa e potência aparente, VI. Então, eu tendo VI, eu consigo calcular o cosseno φ, por quê? Porque eu também vou ter o P, resultado direto da medição do vatímetro, ok? E aí, sabendo o cosseno φ, eu consigo obter o que? As partes. Eu tenho o módulo Z e tenho o cosseno φ, portanto eu tenho φ. Sabendo isso, eu consigo obter os elementos que compõem essa resistência e reatância da impedância Z. Por exemplo, resistência é o módulo da impedância, que eu já sei, vezes o cosseno φ, que eu também já sei por esse processo aqui. Tá? Então, basicamente, eu tenho o que? Eu consigo medir tensão e corrente para obter a hipotenusa do diagrama da impedância e obter o ângulo dessa impedância, usando essa relação P por VI. Então, é muito simples de obter o valor de Rx da impedância através dessa técnica, ok? Lógico que existem erros associados, dado aos canais da impedância de tensão e do vatímetro também. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Uma outra técnica que é possível utilizar é utilizar simplesmente o voltímetro e o amperímetro. Porque se eu mudar o sinal aqui para um sinal em corrente contínua, ao fazer isso, sabemos que só vai medir o valor da resistência de Z. Então, se fosse um sinal em corrente contínua e usar tensão e corrente medidas, ou na conexão a jusante ou na conexão a montante, eu vou obter quem? A nossa resistência, a parte resistiva de Z. Ok? Bom, e aí o que a gente faz depois? A gente coloca um sinal alternado. Ao colocar um sinal alternado, a gente vai estar obtendo o módulo de Z. Portanto, se eu em corrente contínua achei o valor de R e em corrente alternada eu achei o total Z, o x fica fácil de ser obtido, porque a gente sabe pela relação trigonométrica que z ao quadrado é igual a r ao quadrado mais x ao quadrado. Se eu tenho z e r, é só andar com as coisas de lugar, né? Jogo o r para o outro lado, ele fica negativo e tiro a raiz dos dois termos. Então fica x raiz de módulo de z ao quadrado menos o módulo de r ao quadrado. Como eu tenho essas duas informações, eu obtenho o valor de x, ok?
Lembrando, pessoal, que aqui você não consegue dizer se a impedância é capacitiva ou indutiva. Isso é uma premissa que você vai ter que saber o componente de prova que você está testando, porque com essa técnica aqui, ou até mesmo essa técnica anterior, a gente não consegue informar se ela é indutiva ou capacitiva. Por quê? Um cosseno φ desse, o φ ele pode estar para cima, positivo, como pode estar para baixo, negativo, que o cosseno φ vai ser o mesmo. Então, com essas duas técnicas, tanto a do watímetro quanto a do voltímetro e amperímetro, não é possível indicar se ela é uma impedância indutiva ou uma impedância com característica capacitiva. Ok? Bom, essa técnica aí dos 3 watímetros é uma técnica não muito utilizada, não muito comum, mas é possível sim, e ela é bem engenhosa. O conceito dela é bem engenhoso. Basicamente, eu tenho que fazer o que nessa configuração de 3 voltímetros? Naturalmente, utilizar 3 voltímetros, sendo que um dos voltímetros, chamando de voltímetro V1, ele mede a tensão em cima da impedância que eu estou testando, que eu estou provando. Um segundo voltímetro ele fica em cima de uma resistência que está em série com a impedância que está sendo testada, ok? E um terceiro voltímetro mede a tensão total dessa composição série entre a impedância que eu estou testando e a resistência pura que eu adicionei. Naturalmente eu aplico um sinal alternado, tem que ser um sinal alternado, senão não faz sentido. Ok? Lembrando que essa impedância vai sempre mudar o módulo dela dependendo da frequência. Portanto, se eu mudar a frequência, eu vou ter outro valor de reatância, tá? Não esqueçam disso. Bom, mas qual que é a ideia? Qual que é a lógica aqui? A lógica é o seguinte: se fosse medir esse fasor de tensão total aqui, ele nada mais é do que o quê? A soma entre o fasor V2 mais o fasor V1. Ok? E a gente consegue ver isso nesse diagrama fasorial. Por mais que eu esteja medindo só o valor RMS de V1 e V2, ou seja, só o tamanho desse fasor, o ângulo dele eu consigo de forma fasorial representar isso. Ou seja, olha, por exemplo, quando eu aplico essa corrente aqui, vai circular uma corrente, essa tensão aqui, vai circular uma corrente em série, que vai passar em série nos dois elementos. Essa corrente eu considero ela com ângulo zero. Portanto, a tensão do fasor V2 ela está no ângulo zero, porque ela está em fase com a corrente que está circulando aqui. Então, deixa eu colocar aqui a canetinha, que isso vai ficar claro para vocês. Então, eu tenho aqui uma corrente I, tá? Ela sobe aqui, não vem nada para cá, vou chamar aqui de I igual a zero, ou seja, a gente está entendendo que esse voltímetro aqui ele é ideal, só para entender a lógica. Naturalmente, tudo isso aqui tem erros associados, mas para ficar claro para vocês, essa corrente I, ela passa por esse cara, e como está em série com esse cara, também passa aqui. Vamos partir do princípio que V1, V2 e V são ideais, tá? Porque eu não estou preocupado com os erros desse processo de medição, tudo bem? Sabendo disso, eu sei que essa corrente aqui cria uma queda de tensão em RS, que eu estou chamando de um fasor V2, ok? Do mesmo jeito que essa corrente passa aqui, cria uma queda de tensão em Z, que eu estou chamando de um fasor V1, ok? Bom, eu sei que a soma desse fasor V2 mais esse fasor V1 é esse fasor total aqui. Vamos chamar de V ponto aqui, tá ok? O ponto é para dizer que é um fasor, diferente desse cara aqui que é só módulo. Então, aonde está esse fasor V2? Está aqui na minha referência, olha, eu estou colocando ele aqui. Ele está aqui com ângulo zero. Esse é o fasor V2. E quem é esse fasor V2? RSI. Vou até botar os pontinhos aqui para deixar... Não vou botar o pontinho não, que vai acabar confundindo vocês. O fato é que esse fasor V2 está com ângulo zero e o módulo dele depende da resistência RS e essa corrente aí que eu nem sei qual é. E também não me importa ela. Tudo bem? Bom, além desse fasor V2, eu tenho o fasor V1. O fasor V1, sabendo que a corrente é ângulo zero, eu vou ter um certo ângulo φ, que é o ângulo da impedância. Ok? Esse ângulo da impedância define a relação aonde está a corrente e aonde está a tensão. Ok? Nesse caso aqui, vocês estão vendo que a tensão está adiantada em relação à corrente. Então, esse Z já tem característica indutiva. Lembrando que essa técnica também não garante que a gente vai saber se é indutivo ou capacitivo. Você vai ter que conhecer o componente que você está testando para saber se ele tem característica indutiva ou capacitiva. Então, entendendo que isso aqui tem predominância indutiva, essa tensão está adiantada em relação à corrente, tá? Porque esse Z, ele tem uma parte
real, que é uma resistência, e uma parte imaginária, que é uma indutância. Essa queda de tensão aqui, ó, eu estou chamando ela RI, que é a parte resistiva dessa minha impedância Z. E essa tensão aqui é o que? É o XI. Lembrando que esse cara aqui é J, tá? Então a gente consegue ver exatamente isso aqui, olha. A queda de tensão naquela impedância Z devido à resistência, que está em fase com a corrente, e a queda de tensão devido à reatância, que nesse caso aqui, por ser a reatância indutiva, está 90 graus adiantada. E aí, naturalmente, esse cara mais esse cara me entrega quem? O V1 aqui, que é o fasor na impedância Z. Então, a gente está vendo aqui o nosso V1 aqui. Tudo bem? Pela lógica, né? O fasor V2 mais o fasor V1 me responde ao fasor V. Tá aqui. Aí fica fácil então, né? Eu não sei esse ângulo, naturalmente esse ângulo é um ângulo desconhecido. A única coisa que eu conheço dessa conta toda é esse tamanho, essa hipotenusa aqui, esse carinha aqui e esse carinha aqui. Eu conheço só esses módulos. Então, no final das contas, eu tenho isso aqui de informação. Eu tenho o tamanho desse cara, eu tenho o tamanho desse cara e tenho o tamanho desse cara. Qual o objetivo nosso? Não é achar esse ângulo φ aqui. Ó, para achar esse ângulo φ, eu sei que esse aqui dentro é 180 menos φ. Portanto, agora bastaria usar o método dos cossenos para obter quem? Esse ângulo φ aqui. Então vamos lá, vamos entender isso. Pela lei dos cossenos, o que eu posso escrever pela lei dos cossenos? Eu sei que esse módulo, esse cara aqui ao quadrado, vai ser sempre igual a esse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado, menos 2 vezes esse, cosseno do ângulo interno oposto ao que eu quero medir. Então, cosseno de 180 menos φ. Ok? Então, ficou claro essa expressãozinha aqui? De onde veio? Lei dos cossenos. Bom, vamos arrumar a casa, porque o V, o V1 e o V2 eu conheço. A única incógnita que eu conheço é o φ. Então, eu tenho que dar um jeito de isolar ela. Bom, eu consigo perceber o quê? Vou até tirar aqui esse monte de desenho para ficar mais limpo. O que eu consigo perceber? Que o ângulo desse cara aqui cria um cosseno que é o valor contrário a esse cara aqui. Se o cosseno desse cara está para cá, esse cosseno desse cara vai estar 180, vai estar um valor com o mesmo módulo, só que em valores opostos. O que eu posso fazer a continha aqui, ó, é só fazer o produtinho aqui. Ó. Cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Lembrando que a primeiro aí, né, vira cosseno de 180, que é menos 1. Cosseno φ, que é o objetivo nosso. Seno de 180 é zero, então esse termo aqui vai para o beleléu. No final das contas, cosseno de 180 menos φ, como eu já tinha adiantado, é menos cosseno φ. Tá? Sabendo disso, eu volto aqui e substituo esse cosseno φ na equação de cima, nessa equação aqui, tá? Vamos lá? Substituindo isso, eu tenho que V ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, menos 2 vezes V1 vezes V2. Opa, o que eu repeti, desculpa, eu refiz aqui a conta. Então, no final das contas, aqui embaixo, isso fica claro, V ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado, mais 2V1 V2 cosseno φ. Jogo esses termos para o lado esquerdo e divido por 2V1, V2, eu tenho o cosseno φ isolado. Então, eu já sei, com os valores que eu medi de V, V1 e V2, que são módulos, eu já obtenho o cosseno φ. Mas eu consigo desenvolver um pouquinho mais essa expressão para já achar o valor de x. Por quê? Porque eu sei, né, que cosseno φ é a relação direta entre resistência e o módulo da impedância. Ok? Lembrando que a minha impedância está aqui, Z. Aqui embaixo eu tenho R, aqui eu tenho X. R, X, e aqui é o nosso φ. Portanto, o cosseno φ é quem? O cateto adjacente pela hipotenusa. Está aqui, R pelo módulo de Z. Ok? Pelo módulo de Z. Bom, então eu tenho essa expressão. Cosseno φ é R raiz de R ao quadrado mais X ao quadrado, porque esse é o módulo de Z. Substituindo naquela expressão original que está aqui, ó,
que eu obtive pela lei do cosseno, eu venho e substituo o cosseno φ por isso aqui. E começo a arrumar a casa. O que eu faço? Jogo esse cara multiplicando para cima, jogo esse cara multiplicando para baixo, vou parar aqui. Então ficou 2VI VR, 2VI V2 vezes R, tá aqui, esse pedacinho da expressão aqui. E embaixo todo esse termo aqui, ó, V ao quadrado menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, ok? Multiplico o quadrado em cima, o quadrado do lado esquerdo, do lado direito, vai sumir essa raiz e eu vou levar todos esses termos ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, R ao quadrado, V1 ao quadrado, V2 ao quadrado, e todo esse elemento aqui, V2 menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Ok? Pega essa resistência, joga para o lado de lá subtraindo. Tá aqui, ó, joga ela para o lado de lá subtraindo. E agora tiro raiz dos dois lados da igualdade. E no final da conta eu tenho essa expressão feiosa aqui. Basicamente, o que eu tenho? Vou até lembrar aqui que esse R, tá, gente? Esse R é da impedância Z. Então, lembrando, eu já teria que conhecer o R dessa impedância Z aqui para uma técnica de medição em corrente contínua. Ok? Bom, sabendo isso, eu consigo achar o meu X, que é essa expressão monstruosa aqui. Ou seja, é possível obter pelo menos 3 voltímetros essa impedância Z? É, mas não é comum, porque os erros também são consideráveis nessa técnica aí. Tudo bem? Então, não é uma técnica que é possível, mas ela não é tão utilizada. Pelo menos eu nunca utilizei uma técnica dessa para medir a impedância, naturalmente o valor de X dessa impedância. A mesma linha de raciocínio, pessoal, com o mesmo procedimento, serve para obter essa impedância Z, ou seja, o valor de X dessa impedância Z, sabendo que o R eu já conheço, tá? O R desse cara eu já conheceria. Eu faria o quê? De novo, aplicaria um sinal alternado, uma fonte alternada, só que agora eu uso 3 amperímetros e coloco uma resistência em paralelo com o elemento de prova que eu quero testar. Então eu vou medir o módulo dessa corrente A1, que é o módulo que vai passar por Z. Eu vou medir com esse amperímetro 2 o módulo da corrente que passa na resistência RP. E vou ter esse terceiro amperímetro medindo a corrente total que passa para todo esse conjunto aqui. E de novo, eu sei que esse I1 mais o I2 é igual ao I total, estou chamando de I. Ok? Então tá aqui, ó. Esse I total é o I1 mais o I2. E aí, de novo, tomando como referência o I2, tá aqui, ó, o I2 na minha referência, eu sei que o I1 vai ter naturalmente uma corrente que vai estar adiantada ou atrasada em função da tensão aplicada. Tá vendo que a tensão aplicada no fasor de tensão total aqui, ele vai criar uma corrente em fase, que eu estou chamando de corrente 2, e vai defasar a corrente em relação à tensão. Nesse caso, a gente colocou aqui só para ficar fácil no entendimento do diagrama fasorial, uma corrente adiantada. Então, nesse caso, que a gente já sabe que esse Z tem uma característica capacitiva. Tudo bem? Bom, qual que é a ideia então? De novo, aplica a lei dos cossenos. Eu sei que esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado menos 2 vezes esse cosseno do ângulo entre eles, que é 180 menos φ, vai ser igual a esse cara, o módulo desse cara ao quadrado. Tá aqui, ó, essa expressão aqui de cima. Já sabendo que isso aqui é menos cosseno φ, já muda o sinal para mais aqui e fica cosseno φ aqui. Arruma a casa de novo, cosseno φ é I ao quadrado menos I1 ao quadrado menos I2 ao quadrado dividido por 2 I1 e 2, está aqui. E eu sei que cosseno φ já era, né, resistência dividido por raiz de R2 ao quadrado mais X2 ao quadrado. Arrumo a casa e no final das contas eu tenho uma expressão muito parecida com a anterior. Só que agora em função da resistência que eu já sei do elemento Z e das correntes RMS medidas com os instrumentos A1, A2 e A. Ok? Então, de novo, é uma técnica que é possível sim, se eu tiver só 3 amperímetros, e é possível obter o valor de X com 3 amperímetros, ou seja, só medindo o módulo é possível. Mas isso sabe que a gente vai propagar erros nessas expressões aqui. Então, não é uma conta muito utilizada, não é um procedimento muito utilizado. Bom, então agora a gente vai falar de uma técnica aí, na verdade uma técnica que tem várias pontes,
a técnica utilizando ponte, né? Lembrando que agora a nossa ponte ela tem um sinal em corrente alternada, diferente das anteriores que tinha em corrente contínua, ok? E agora também ela não é composta apenas de elementos resistivos, elas são compostas por impedâncias, 3 impedâncias conhecidas e uma impedância desconhecida, que é aquela que eu quero obter. E aí, só que o princípio é o mesmo. Quando eu tiver corrente ajustada de tal forma o valor de Z1, Z2, Z3, Z4, e essa corrente passando pelo galvanômetro foi igual a zero em módulo, quer dizer que essa relação Z2 vezes Z4 é igual a Z1 vezes Z3. E aí, partindo desse princípio, eu consigo obter o Z4, que em geral é o meu elemento de interesse. Ok? Então, como eu já falei, né? O Z1 agora pode ser uma impedância, o Z2 também, o Z3, o Z4, cada um com sua parte real e parte imaginária. E ao fazer o produto de Z1, Z3 igual ao produto de Z2, Z4, né? Isso é real quando eu tenho corrente igual a zero, a ponte está equilibrada. E aí fica fácil, com a impedância Z1 vezes Z3, nada mais é do que o módulo da impedância Z1 vezes o módulo da impedância Z3 é igual ao módulo da impedância Z2 vezes o módulo da impedância Z4. E a mesma coisa eu posso afirmar para os ângulos. A gente sabe que quando eu faço um produto de dois fasores aqui, eu somo os ângulos. Então eu tenho o ângulo de Z1 mais um ângulo de Z3 tem que ser igual ao ângulo de Z2 mais um ângulo de Z4. Ok? Então, com esse princípio aqui, eu consigo desenvolver um conjunto de pontes, cada um com um nome, cada um com a sua aplicação, ok? Que vai responder a um conjunto de possibilidades de medição de impedâncias, ok? E aí, só para vocês terem ideia, os nomes dela, ponte Salt, ponte Vine, High, Maxwell e Sharing. Essas pontes, cada uma tem uma aplicação e cada um tem uma característica, mas todas elas partem de um princípio interessante, que a gente pode resumir nos próximos slides. Tá aqui, ó. Por exemplo, para medir capacitância. Função de dimensões de forma amadora da natureza do dielétrico. Verificar a condutividade do dielétrico. É necessário que o capacitor guarde as cargas depositadas em suas armaduras, ou seja, na sua estrutura cristalina. A gente tem que lembrar disso, tá, gente? O capacitor não carrega, não guarda a carga nos eletrodos. O capacitor segura a carga, né? Guarda aquela energia ali, potencial, na estrutura cristalina que separa os dois eletrodos. Isso tem que ficar sempre claro para vocês. E aí, só para esses slides seguintes aí, é só para mostrar que os capacitores podem ser em forma de decas, ajustáveis ou variáveis. A gente vai tentar mostrar esse conceitinho de capacitores aí, tá? São utilizados em medidas e constituem-se por condensadores fixos colocados em paralelo. Condensador, pessoal, é um outro nome que se dá para capacitor, tá? São capacitores fixos colocados em paralelo para ajudar a comutação. Um condensador, um capacitor ajustável, ele tem uma estrutura, né, uma separação de ar, o material isolante entre as duas placas é o ar, e é de construção simples e não permite muita manobra, tá? Os variáveis, está aqui, ó, geralmente de ar, formam duas séries de lâminas metálicas formando setores circulares. A gente vai entender esse conceitinho, é basicamente duas pizzas, vou lá tentar esboçar ele aqui para vocês verem. Eu tenho isso aqui. Pensa aí, uma pizza sem uma fatia aqui de novo, um quarto dela, ok? Eu tenho duas placas, uma dessa e uma segunda idêntica a essa, tá? Só para ilustrar o conceito da coisa. E vou botar uma referência angular aqui, ó, uma referência angular aqui. Quando esses dois caras estão alinhados, concorda que a área total de contato, e eu vou tentar agora fazer algo 3D para vocês verem. Não ficou muito legal meu coisa 3D. Mas o fato é que eu tenho duas placas, uma placa à esquerda, outra placa à direita. E enquanto eles estão na mesma posição, a área da seção transversal desse meu capacitor é exatamente essa área que vocês estão vendo marcada de vermelho, ou seja, uma área A. Na hora que eu desloco um desses caras aqui, ou para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer? Vai acontecer uma
diferença entre eles. Um vai estar numa posição e o outro vai estar numa posição diferente. Deixa eu rodar um em relação ao outro. E isso vai mudar essa relação de áreas, que antes era A, ela pode ser uma área maior ou uma área menor. Mudando a área do capacitor, dos eletrodos de um capacitor, a gente muda a capacitância dele. Então é assim que é feito. Na verdade, vocês vão ver um capacitor desse, ele é feito de várias plaquinhas. E aí quando você gira esse eixo, um grupo dessas plaquinhas, vamos chamar esses grupos aqui, essa, deslocam, criando esse tipo de efeito que eu tentei mostrar aqui, ilustrar feiamente aqui, ok? Então, ao rodar esse cara aqui, eu mudo a área do tamanho dos eletrodos e aí eu mudo naturalmente a capacitância, ok? Aqui é uma tabelinha só para as ordens de grandeza e os tipos de capacitores. Eu posso ter capacitores eletrolíticos, bobinados, empilhados e cerâmicos. E aí eu tenho um conjunto aí de elementos aí informando a tensão de serviço desses capacitores, o tipo de construtivo deles, né, eletrolítico, bobinado, empilhado ou cerâmico. O que seria o bobinado? O bobinado, tenta imaginar um rocambole, onde eu tenho ali um eletrodo, uma lâmina de eletrodo metálico. Depois eu venho e coloco uma lâmina de material dielétrico e depois ponho mais uma lâmina de eletrodo. Junto esses três caras e enrolo. Ao enrolar, eu vou ter um elemento compacto, separando eletrodo de parte dielétrica e eletrodo de parte dielétrica. Isso aí permite a gente ter um capacitor com uma área considerável, uma área grande, ok? Que seria a área desses caras aqui, enrolado num volume menor, ok? Naturalmente isso aqui fica no encapsulamento, tá? Então esses são os bobinados, os empilhados não, os empilhados já é o conceito tradicional de botar eletrodo, eletrodo, dielétrico, eletrodo, então uma característica um pouquinho diferente, tá? E os eletrolíticos, basicamente o eletrolítico, ele aquele tamborzinho, né, bem característico quando vocês veem em eletrônica, é o tamborzinho, ó. E naturalmente até aqui em cima ele tem uma tampinha com os raios, que se ele explodir, ele explode para cima aqui, ok? E o cerâmico, o mais típico é aquele carrapatinho também que vocês estão acostumados a ver no laboratório, tá? Bom, isso aqui só para você ter a ordem de grandeza. A gente vai falar um pouquinho depois desse tangente aqui, ó, tangente delta. A gente vai ver que quanto menor for esse delta, melhor é o capacitor, ou seja, menos perdas ele vai ter, tá? Então o delta quando é pequenininho, naturalmente vocês vão ver que a tangente delta vai ser pequenininha também, tá? Vamos lá. Tá aí o conceito, né? Tá aí, ó. Basicamente, geralmente as pontes comportam um ramo constituído por uma impedância conhecida, dois ramos constituídos por resistências puras e um terceiro ramo constituído por uma caixa de 6 décadas e uma caixa, na verdade, aí ele já está bem específico, né? Caixa de 6 resistências de décadas e uma caixa de capacitância com 5 décadas. Isso aí ele já é uma afirmação que nem sempre é verdade, mas o fato é que em geral, uma ponte dessa vai trabalhar sempre só com capacitor, tá, gente? Então, uma ponte dessa vai ser composta de um elemento desconhecido, de um galvanômetro, de dois elementos puramente resistivos e um outro elemento com variações de capacitância. E aí vocês vão ver que essa capacitância tem parte resistiva junto, tá? Então, você não vai ver uma ponte dessa aí composta por indutores. E por que isso? Porque indutor é mais caro de construir. Você tem que ter um material ferromagnético ali, é um equipamento que ficaria muito mais pesado e muito mais caro. Então, é mais fácil eu construir essas relações de impedância apenas com resistências e capacitâncias do que com resistências e indutâncias. Ah, professor, mas eu quero medir se Z2 é uma indutância. Como é que eu vou comparar uma indutância com capacitância? Sim, você vai ver que é possível. É o que eu vou mostrar nos próximos slides. Então vocês vão ver que existe um conceitinho PQ. São dois elementinhos aí que a gente chama de elementinho P e o elementinho Q, tá? Em geral, esses elementos P e Q são puramente resistivos, tá? Então, sabendo onde está o P e o Q, você sabe onde estão os resistores. Então, nesse caso aqui, a gente está chamando a montagem P por Q
A montagem P porque os dois resistores estão na parte superior da minha ponte, nos elementos Z1 e Z3, ok? Lembrando que o Z2 é o desconhecido e o Z4 vai ser uma impedância composta de resistência e capacitância. Então, isso vai ficar claro para vocês aqui. Mas nesse caso, reparem que o P por Q são dois resistores, então basicamente ele é um escalar. A impedância Z2 é definida exatamente pelo Z4. Se eu acertar o ângulo de Z4, eu sei o ângulo de Z2, ok? Porque eu sei que P por Q vai ser sempre um valor com ângulo zero, ok? Não é um número complexo esse cara aqui. Tudo bem? Bom, então essa é uma montagem PQ. Uma outra forma de fazer já é essa aqui. É uma montagem PQ, onde o P está em Z1 e o Q está em Z4. E aí o meu Z3 é, de novo, aquela impedância com característica capacitiva, onde tem resistências e capacitores. O que é interessante nesse caso agora? Repare que o Z2 ele é o quê? De novo, o P o Q é um valor escalar, é uma constante escalar que não muda ângulo. E o Z2, tá vendo que eu tenho aqui o Z3 na parte inversa aqui? Portanto, esse ângulo de Z3 vai ser o ângulo de Z2 menos. Então, se esse cara aqui tem 45 graus, o Z2 vai ser menos 45. Entenderam a ideia da coisa? Então, olha que coisa interessante. A gente sabe que esse Z3 aqui, ele vai ser sempre uma característica capacitiva. Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui é um ângulo negativo. Portanto, o Z2, nessa configuração PQ, P vezes Q, eu consigo, com uma impedância com predominância capacitiva, obter uma impedância indutiva. Perceberam isso, pessoal? A lógica da coisa? Então, desse jeito, eu obtenho uma impedância capacitiva. Eu meço uma impedância capacitiva. Nesse arranjo, eu meço uma impedância indutiva. Então, aí já sugere para a gente como é que vai funcionar aquele monte de ponte com os nomes que eu dei lá no início. Tá? A primeira delas, para entender essa linha de raciocínio, é a ponte Salt, ou P por Q série. Por que o P por Q série? Primeiro P por Q está aqui, ó, nos elementos de cima da minha ponte. Tá? Então, qual que é a lógica disso aqui? Z vezes o Q é igual ao P vezes quem? R menos J menos XC. O XC é 1 sobre ômega C. Naturalmente, esse Q vai passar dividindo ao isolar o Z. Então, de novo, fica uma relação P por Q. Tá? Vezes quem? Vezes uma indutância que tem predominância capacitiva. Está aqui, ó, tem uma parte real de resistência e uma parte imaginária de capacitor. Ok? Essa configuração série que vocês estão vendo aqui entre o capacitor e um resistor, ela é utilizada e é o que define essa configuração SALT, o PQ, P por Q, e a configuração série, tá? Essa aqui é dado o nome SALT para ela, e ela é muito boa para obter baixo delta, ou seja, um capacitor, lembra que eu falei? O P por Q em cima, eu obtenho, é muito utilizado para medir capacitores. Então, tá aqui, essa ponte é conveniente para a medição de impedâncias capacitivas de grande ângulo. O que quer dizer grande ângulo? Próximo de 90 graus. Próximo de 90 graus quer dizer que eu tenho muito mais capacitor nessa minha impedância do que resistência. Portanto, o delta, né, o cosseno, o ângulo delta dessa impedância é muito pequenininho. Daqui a pouco vai ficar mais clara essa questão do delta quando eu falar lá na frente onde está o delta. Tudo bem? Então, essa ponte aqui é para medir bons capacitores, ok? Vamos para a próxima. De novo, é uma configuração P por Q. P dividido por Q. Por quê? O P está em cima e o Q também está em cima. Então, naturalmente, sendo esse cara aqui uma característica capacitiva, eu vou obter um capacitor aqui em Z. Então, de novo, é uma ponte, essa ponte é uma ponte utilizada para medir capacitores. Só que nesse cara, a diferença entre essa e a anterior é que aqui eu tenho uma configuração série, R menos 1 sobre ômega CJ, e aqui não, aqui eu tenho uma configuração em paralelo. E essa configuração em paralelo me dá uma impedância 1 sobre 1 mais R mais J ômega C. Mas, de novo, essa impedância tem uma característica capacitiva, tá? Essa configuração em paralelo aqui, está aqui, ó, essa ponte é conveniente para a medição de impedância capacitiva de pequeno ângulo, em particular para a medição de capacitâncias com grandes perdas, onde eu tenho uma componente resistiva muito grande
nessa impedância. Então, o R ele é muito grande em relação ao X, ok? Então, mais uma vez, eu tenho uma segunda ponte que mede capacitores. Então, eu já conheço a ponte Salt e a ponte Vai. Vamos para a próxima? A ponte Rei. A ponte Rei é uma configuração já diferente. É uma configuração P vezes Q. E o elemento capacitivo, né, impedância capacitiva variável, é um elemento série, onde o resistor está em série com o capacitor. Então, de novo, né, eu faço aqui P vezes Q, tá aqui, ó, P vezes Q é igual a Z vezes R menos JXC. Tá aqui, ó. Ok? Então, essa configuração aqui agora, o que eu tenho? Nessa parte do denominador, eu tenho uma reatância predominante capacitiva. Como ela está no denominador, o sinal desse ângulo vai mudar. Portanto, essa ponte, esse valor de Z, vai ser um valor indutivo. Então, de novo, essa ponte agora é para medir impedâncias indutivas. E nesse caso, com grande ângulo. Ou seja, um indutor que tem baixa resistência. Tudo bem? Então, de novo, a gente montou uma configuração de ponte para medir indutores de boa qualidade, com pouca resistência. Na mesma linha de raciocínio, né, se eu quero medir agora, continuar impedindo impedância, o P e o Q vai estar aqui. Portanto, a próxima também vai ser uma configuração P vezes Q. Está aqui, ó, a ponte Maxwell. A ponte Maxwell é o quê? De novo, P vezes Q igual a Z vezes essa impedância capacitiva aqui. Só que, de novo, essa impedância capacitiva em relação à anterior é uma impedância que está conectada em paralelo. O resistor está em paralelo com a capacitância. E, portanto, esse paralelismo fica 1 sobre R mais J ômega C. Nesse caso, de novo, eu tenho o quê? Está aqui, ó, medida de impedâncias indutivas de pequeno ângulo. Em particular, para a medida de indutâncias de baixa qualidade. Ou seja, indutâncias com resistência considerável. Ok? Bom, então a gente meio que mata lá naquela tabelinha nossa inicial. Cadê? A ponte Salt, a ponte Vai, a ponte High, a ponte Maximum. Ainda está faltando a ponte Sharing. Já já vou falar dela, tá? Só que antes de falar dela, tem que ficar um pouco mais clara essa questão do tangente delta. A gente tem que entender de novo que um capacitor desse, ele tem fenômenos acontecendo nele ali, naquele cristalino do dielétrico dele. Por exemplo, deslocamentos de carga ou fugas de um eletrodo para o outro. E essa representação dessa capacitância é feita por essa resistência Rx em paralelo com a capacitância ideal, ok? Então a gente sabe que esse capacitor ele vai ter uma componente puramente capacitiva e uma componente puramente resistiva. A combinação desses dois caras vai me dar a impedância desse capacitor. E aí a gente consegue ver o que aqui, pessoal? Na corrente do resistivo, colocamos ela na referência, com a mesma em fase com a tensão aplicada nesse capacitor, ok? E a gente sabe que a corrente puramente capacitiva vai estar 90 graus. O final da história é que a corrente que vai circular nesse capacitor, ela vai ter um certo ângulo φ, ok? E quanto melhor esse capacitor, maior vai ser o C em relação ao R. Maior vai ser a corrente capacitiva em relação à corrente no resistor, resistiva. Portanto, esse cosseno φ, esse φ vai ser próximo de 90. Repare que o θ, que eu estou chamando de tangente delta, o ângulo delta, ele é o complemento aqui do φ. Então, se o φ tem 45 graus, esse cara aqui vai ter 90 menos 45. Ok? E dá para ver que se fosse um capacitor ideal, esse ângulo delta seria zero. E o φ seria 90. Tudo bem? Lembrando que aqui eu não estou nem preocupado com a questão se esse φ aqui está para cima ou para baixo. Não é, esse φ aqui já não é o ângulo da impedância, tá? Já estou trabalhando ele aqui com o eixo para cima, porque o cosseno para baixo, esse ângulo para cima ou para baixo, o cosseno é o mesmo, tá? Só para deixar isso bem claro para vocês. Então a gente dá um nome para esse θ, esse delta aqui. Olha aqui, ó, tangente delta é um fator de perdas de isolamento. Quer dizer o quê? O que é tangente, né, pessoal? Tangente é o cateto oposto pelo adjacente. Então, quanto menor for essa tangente delta, menor vai ser a parte resistiva. Portanto, menor vai ser as perdas nesse cara aí. Então, por isso que é importante a gente entender que quanto menor a tangente delta, melhor o capacitor.
Tudo bem? Então, entendido nesse conceito de fator de potência de isolamento, fator de perda de isolamento, o cosseno φ e o tangente delta, eles falam a mesma coisa, assim, eles trazem o mesmo conjunto de informações. Está ali, o isolamento está melhor quando menor for o seu fator de potência ou o seu fator de perdas. Para medir o fator de perdas, emprega-se ou a ponte de corrente alternada Vine ou a ponte Sharing. A ponte Vine vocês já viram como ela funciona. A única diferença que eu vou mostrar aqui agora é colocando o elemento que está sendo testado. Então vocês vão ver aqui que é a mesma pontezinha que eu já mostrei lá atrás. Está aqui, ó. Olha os dois resistores aqui. Lembra da configuração PQ? Ok? Desculpa, P por Q. Tá aqui, ó, resistor. Ele está de cabeça para baixo, tá? A gente tinha visto esses caras aqui em cima. Ele só está invertido, mas a lógica é a mesma. Ou seja, qual que é a lógica? Estou aqui os meus elementos em teste. O meu elemento de teste é uma impedância, tá? E nesse caso, uma impedância com uma característica capacitiva, onde eu tenho um capacitor em paralelo com um resistor, que é exatamente essa representação aqui, ok? A representação do capacitor. E do outro ponto, a gente tem uma impedância também com predominância capacitiva variável, a qual eu vou ajustar ela de tal forma que essa tensão AB vai zerar e a corrente aqui nesse cara aqui vai ser igual a zero. Quando eu chego essa corrente igual a zero ou a tensão A igual a tensão B, o nó B, quer dizer que eu estou com essa ponte equilibrada. Então esse produto R vezes essa impedância aqui vai ser igual a esse R vezes essa capacitância aqui. Então tá aqui, ó, RS vezes R1 mais J1 sobre JC1 ômega, ok? Tá aqui embaixo, lembrando que o J tá aqui, por isso que esse mais tá aqui, tá? Igual a esse R vezes essa capacitância aqui, que também é 1 sobre 1Rx, porque está em paralelo, mais JCx ômega, tá? Então aqui eu tenho um elemento em série, que é o que eu vou variar, então série representa desse jeito, e aqui o elemento em paralelo que eu quero obter, que tem representado desse jeitinho aqui, tá? Ao arrumar a casa nessa brincadeira aqui, eu consigo separar os elementos. Por exemplo, o elemento Cx, que é o elemento em teste, vai depender de quem? Da resistência R, da resistência RS, que são dois parâmetros da ponte, então eu já conheço esse valor, tá? A configuração PQ, estão vendo? P por Q, desculpa. Vezes quem? Nesse caso aqui, ó, o C1, que eu ajusto na ponte, dividido por 1 mais R1 C1 ômega. Então, tudo isso, a frequência do sinal que está sendo testado, que está sendo utilizado na ponte, e a capacitância que eu ajustei na ponte vai me dar o valor da capacitância em prova, Cx. E a mesma coisa vale para o elemento Rx, tá? Então, essa expressão feiosa aqui nada mais é do que eu mostrei lá atrás na ponte Vine. Bom, como é que eu acho então a tangente delta? Que quanto menor, melhor. A ideia é o quê? A tangente delta está aqui bem claro. A tangente delta, lá atrás eu tinha deixado isso claro para vocês. A tangente delta é a relação entre a corrente no resistor pela corrente no capacitor. Tá aqui, ó, essa corrente aqui, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é a corrente no capacitor. Então, nós temos aqui, ó, I do resistor pelo I do capacitor. Mas quem é o I do resistor? O I do resistor não é essa tensão VBF aqui, ó, dividido pela resistência Rx? Tá aqui, ó, esse I do resistor que está sendo testado é a tensão nele aplicada dividido pela resistência dele, que até então eu não conheço. E a corrente no capacitor, o módulo da corrente no capacitor? É a mesma coisa. É a tensão nele aplicada, VBF, dividido pela essa reatância desse cara. Qual é a reatância desse cara? 1 sobre ômega Cx. Como eu estou dividindo 1 sobre ômega Cx, o Cx ômega vai para cima, ficando multiplicando aqui. Ok, pega essas duas expressões agora e divido uma pela outra. VBF dividido por Rx, dividido por VBF Cx ômega. Corta VBF com VBF, ficando quem? Rx, Cx ômega. Então, pessoal, na hora que eu obtenho pela ponte Vine os elementos Cx e Rx, eu consigo achar a tangente delta fazendo simplesmente o quê? O produto entre as duas, vezes a velocidade angular, 2πf, ou simplesmente ômega, e invertendo esses valores eu vou ter a tangente delta desse elemento em prova, ok? Desse capacitor em prova. Então, essa aqui é uma aplicação que a gente vê as fórmulas prontas, né? Já em função de todos os elementos da ponte, ok? Aqui não vou me preocupar com isso, mas é o diagrama fasorial montado para mostrar esse fenômeno.
Essa ponte vai estar em equilíbrio quando essa tensão V for igual a zero, ou seja, esse ponto A ele vai encostar aqui no ponto B. Então esse diagrama aqui é só para mostrar esse comportamento. Dá até para vocês montarem isso aí no MATLAB e ir ajustando o valor de R1 e C1 para obter o CX e o RX. Ok, pessoal? Por último, a gente tem a ponte sharing. Por que eu deixei ela por último? Porque ela foge dessa configuração PQ ou P por Q. Porque, lembra, era composto de todas as pontes que eu mostrei até então para vocês eram compostas de dois resistores puramente resistivos e uma impedância variável com predominância capacitiva. Essa configuração da ponte sharing, não, ela foge dessa regra. Ela trabalha com um resistor e um capacitor puramente capacitivo, né? Com a reatância puramente capacitiva. Então, essa ponte aqui, ela tem essa seguinte configuração. Quando eu faço o produto da impedância com predominância capacitiva variável, que eu vou variar na minha ponte, vezes a capacitância que eu estou testando, isso vai ser igual a quem? Uma resistência vezes uma capacitância pura. Então, olha como é que fica esse produto aí. De novo, tá aqui, ó, esse elemento sob teste, tá aqui, ó, 1 sobre 1 Rx mais J Cx ômega, ou seja, esse elemento aqui. Esse cara vezes o oposto a ele, tá aqui, ó, 1 sobre agora 1 sobre R1 mais J C1 ômega. Tudo isso tem que ser igual a quê? O produto de R vezes esse cara aqui. Tá aqui, ó, R vezes 1 sobre J C2 ômega. Essa expressão aqui, a gente arrumando a casa, separando parte real e parte imaginária, eu tenho quem? Na parte imaginária, eu tenho o Cx aqui, R1 por R, C2, 1 mais R1, C1 ômega. Todos esses parâmetros são conhecidos. Ou são fixos, por exemplo, como o C2 e o R1, e os elementos variáveis, que são o R e o C1. Ok? Então ela tem uma pequena configuraçãozinha um pouquinho diferente da ponte vai, mas o objetivo final é o mesmo. É obter o CX, obter o RX e pela mesma lógica que eu já havia explicado, obter a tangente delta. Ok, pessoal? Então é só mais uma forma de se aplicar uma ponte para resultar numa informação de um capacitor, da composição entre capacitor e resistor. Ok? Aqui de novo, né, só para ilustrar aqui o circuitinho que representa, lembrando que quando a ponte estiver equilibrada, o ponto B e o ponto A vão estar no mesmo ponto, essa tensão aqui vai ser zero, e a gente vai obter essa tangente delta aí, ok? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aí nessa aula 9 todas as pontes que a gente trabalha. Não é comum no campo nosso trabalhar tanto com essas pontes. O pessoal de alta tensão usa bastante a ponte, os cálculos para obter valores de capacitor. Então, essa conta do tangente delta é muito comum de se fazer, principalmente em alta tensão, tá? Para aplicações diversas que não seja alta tensão, não é tão comum assim isso, tá? Mas o fato é que é possível medir, sim, reatâncias indutivas e capacitivas com diversas técnicas. Desde as mais simples, utilizando só o voltímetro ou só o amperímetro e os erros associados a isso, e outras técnicas que utilizam, por exemplo, o watímetro e voltímetro e amperímetro. Essa técnica é muito utilizada, vocês vão ver que vocês vão usar muito essa técnica do voltímetro e do watímetro nos laboratórios de máquina, ok? As pontes não são muito práticas para utilizar em máquinas. Na verdade, a gente usa sim pontes para circuitinhos de menor porte. Vocês vão ver que existem outros equipamentos para fazer teste em transformadores de grande porte, em TCs, TPs, elementos que têm características indutivas e características capacitivas. Existem equipamentos mais robustos, ok? Como exemplo, a Omicron tem lá o teste primário dela, a CPC 100, ok? Então é um equipamento que faz todos esses testes aí aplicando alta tensão, sinais de alta tensão e medindo correntes ali para calcular tudo isso que a gente fez aqui, tá? Então lembrando que isso aqui é só uma visão geral de quais são as técnicas possíveis. Destacando o watímetro e o voltímetro amperímetro, que vai ser muito utilizado nos laboratórios nossos de máquinas, tá? E as diversas pontes que existem. Vocês vão ver que as pontes elas vão permitir um conjunto de informações aí de capacitores e de indutores.
Lembrando que essas frequências podem ser alteradas para você ter uma resposta daquele indutor, daquele capacitor para uma certa faixa de frequência, que é uma aplicação, por exemplo, em rádio, em circuitos eletrônicos de rádio, esse tipo de coisa. Tudo bem? Então até a próxima aula, pessoal. Um abraço.